Bom dia, pessoas! Eu sou a Bianca Solero, vocês já me conhecem. E tá começando a terceira live em comemoração ao Dia das Crianças nessa semana que antecede esse dia que é tão especial, sobre o qual a proposta é que a gente possa falar aí mais de temáticas mais relevantes, importantes e menos comerciais para esse dia que muitas vezes é lembrado só em comprar presentes, né? Então a gente vai fazer hoje, eu vou com o meu convidado é o Yuri Maia. Estou escrevendo aqui no comentário. O Yuri Maia, antes, deixa eu só escrever aqui sobre crianças com TDAH. Quem aí já ouviu falar sobre TDAH? Acho que muitas pessoas, né? E hoje a gente vai falar sobre. Eu convidei o Yuri para a gente conversar muito sobre o potencial da criança com TDAH. Não só o seu potencial criativo, que é a parte que me compete em maior profundidade, mas também todos os outros potenciais que a criança com esse diagnóstico, gosto de falar diagnóstico em vez de falar deficiência, tem. E o Yuri, ele é um administrador, ele criou o programa TDAH Descomplicado. Eita, peraí, deixa eu tentar chamar ele aqui. Administrador que criou esse programa. Tem o programa Meu TDAH e tem a plataforma TDAH Descomplicado. Tudo bem, Yuri? Olá, bom dia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem, seja Ah, bem-vindo. maravilha. Bom dia a todos. Muito Comecei obrigado a... por me receber aqui nessa manhã do dia 9 de outubro. É isso aí. Isso aí, E, vamos bater um papo Yuri, bem eu legal queria que aqui. você começasse, eu estava te apresentando, É. mas eu acho que é legal você falar um pouquinho do que te movimentou para falar, para se aprofundar nesse universo do TDAH e Uhum. criar, portanto, esses programas com os quais você trabalha hoje. Conta aí um pouquinho para a gente Sim, iniciar. sim. Bom, eu vou resumir aqui, tá? A história é um pouco longa, são mais de 30 anos aí. Mas é o seguinte, eu tenho TDAH, fui diagnosticado com TDAH aos 7 anos de idade, como a maioria das crianças. É uma idade aproximada onde as crianças são diagnosticadas. Por quê? Porque começa a apresentar dificuldades e problemas na escola. Então, a escola é o primeiro ponto ali onde a criança começa a apresentar suas dificuldades, começa a destoar da média da turma, e aí começa a apresentar esse diagnóstico. Então, a partir daí, eu tive muita dificuldade com relação ao aprendizado, com relação ao comportamento, com relação ao engajamento nas tarefas. Passei por vários profissionais, acompanhamento psicológico, e eu peguei toda essa bagagem do que me acompanhou, as dificuldades que me acompanharam na infância, na adolescência e na fase adulta, para Uhum. transformar no que hoje o TDAH Descomplicado, que são as redes sociais, né, com mais de 100 mil seguidores somados. E além disso, eu também condensei todo esse conhecimento junto com alguns profissionais e a gente criou o Programa Meu TDAH. O que é o Programa Meu TDAH? Justamente, se eu pudesse resumir, seria o seguinte: é ajudar os pais a saber como lidar com a sua criança, baseado na minha experiência e de várias outras pessoas, para que as suas crianças que hoje estão com 7, 8, 9 anos passando pelas dificuldades que eu passei, não precisem passar por isso novamente. Então, Uhum. é um programa que ele vai pegar nas mãos dos pais, né? O programa Meu TDAH vai pegar na mãozinha dos pais ali e vai direcionar, dizer o que eles precisam fazer para que a sua criança não precise sofrer, não precise ter tanta dificuldade ao longo da infância, adolescência e por aí vai. Excelente. E eu gosto de você trazendo aí essas idades, 7, 8 e 9. Eu gosto de lembrar, já que o meu público maior, né, o meu trabalho é muito focado na primeira infância, que vai até os 6 anos, de dizer que os diagnósticos, especialmente o diagnóstico de TDAH, Uhum. na primeira infância, ele é bastante delicado, porque as crianças são hiperativas, Naturalmente. normalmente na sua primeira infância, porque elas estão justamente no seu período sensível do movimento, né? Então elas querem se movimentar, explorar o tempo inteiro. Uhum. Podem haver casos de diagnósticos ok dentro desse período da primeira infância,
Mas é importantíssimo, né, Yuri, assim, que o pai ou a mãe que suspeita disso busque toda uma cadeia interdisciplinar, multidisciplinar para fazer esse diagnóstico. Jamais acreditem num diagnóstico que é dado somente por um médico ou somente por um especialista, certo, Yuri? Isso, exatamente. A equipe, a gente chama de multidisciplinar ou interdisciplinar. Por quê? Esses nomes são parecidos, mas tem um detalhe aí. Interdisciplinar significa o quê? Que o neurologista comunica com o psicólogo, que comunica com o fono, que comunica com o psicopedagogo. Ou seja, o desenvolvimento da criança, ele precisa da presença desses profissionais. Então, muita mãe me pergunta assim, Yuri, estou perdido, meu filho está tendo muita reclamação na escola, o que é que eu faço? Calma. Primeiro, não se sabe exatamente se é TDAH. Pode ser alguma outra comorbidade, como, por exemplo, a criança pode ter dislexia, que tem alguns sintomas parecidos com TDAH, mas o tratamento é diferenciado. Precisa muito da intervenção do fonoaudiólogo, também da psicóloga. Ou então, realmente, pode ser o TDAH on the PAC, que é o distúrbio de processamento auditivo central, que também é confundido com TDAH. Você vê como é que é delicada essa questão do diagnóstico? Quando a criança ela tem a suspeita do TDAH, ela tem alguns sintomas. O DEPAC, para você ter uma ideia, é uma criança que ela não tem a distração acentuada, ela não tem dificuldade de manter-se engajada, mas ela tem dificuldade de processar o que ela ouve. Então ela ouve uma frase com 10 palavras, ela entende 8, entende 7, e é uma criança que entende frases incompletas. Fica o quê? Hã? Fica perguntando, como se faltasse alguma informação. E aí você precisa de um tratamento adequado também com um fonoaudiólogo. Então, assim, é importante que você faça um bom diagnóstico, porque pode existir um diagnóstico também equivocado. Um diagnóstico, gente, não é feito em 5 minutos, tá? O neurologista é o primeiro passo, aí depois ele vai passar por uma equipe, que geralmente é o fonoaudiólogo, para ver se tem alguma comorbidade, para fazer alguns exames. O psicólogo também, o psicopedagogo, para identificar as dificuldades específicas da criança. E aí, juntos, eles fecham o diagnóstico e fecham um procedimento que os pais vão adotar na escola e em casa também. Perfeito. E uma coisa que eu também gosto muito de ressaltar é sobre para que serve um diagnóstico no final das contas. Eu fiz um TEDx, onde eu falei um pouco sobre a minha postura muito delicada frente aos diagnósticos, porque como profissional de saúde, eu entendo a relevância que eles têm, mas eles não estão sendo vistos na nossa comunidade em geral, no senso comum, e aí eu estou dizendo de qualquer diagnóstico, não só de TDAH, mas como de autismo, de dislexia, de transtorno positivo desafiador, de vários outros diagnósticos possíveis, não estão sendo vistos com o olhar que seria o mais interessante, que é, descobrindo que o meu filho tem esta característica predominante, deixa eu olhar para tudo que já foi feito no mundo a respeito disso, para conduzir e aprimorar e facilitar, né, todas as atividades que eu vou sugerir, todo o seu desenvolvimento. Muitas vezes o diagnóstico ele é colocado num lugar que cerceia ainda mais a criança, que bloqueia, que coloca ela dentro de uma caixinha que tem aquele nome, e de onde o qual o pai ou a mãe, às vezes, ou até mesmo a escola ou a comunidade, começa a olhar para ele com um certo desdém, como se ele não fosse capaz de fazer tantas coisas quanto eles são capazes de fazer. Qual que é a sua visão a respeito disso, Yuri? Como que você vê essa questão do diagnóstico e o papel do diagnóstico? Sim, olha só, o diagnóstico é como diz a Silvia Maria Ciasca, que é uma neurologista muito importante lá da Unicamp. Ela tem uma frase que eu gosto de ler nos livros dela, que é o seguinte: o diagnóstico, ele é o caminho, ele é um caminho, não é o fim. Então o que acontece? Tudo passa pelo diagnóstico. Tem muita mãe que tem uma postura equivocada, mãe e pai, tá? Falando dos pais em geral. Tem uma postura equivocada de falar assim, olha, não frustre meu filho, não faça isso com ele porque ele tem TDAH. Como se fosse um atestado de invalidez, um atestado de que ele não é capaz, e isso está errado. O diagnóstico, ele diz o seguinte, a mente do seu filho, ela possui um pequeno distúrbio na região do córtex, vou resumir aqui, na região do córtex pré-frontal, que seria um distúrbio químico, ou seja, a química presente nos neurotransmissores nessa região está um pouquinho abaixo do que seria a média, do que seria o esperado naquela região. E aí, por conta disso, a criança ela tem uma série de dificuldades, como manter a atenção sustentada em tarefas que não sejam necessariamente prazerosas, e por aí vai. Problemas de memorização, a memória de trabalho, que é a memória temporal.
Mas eu não vou entrar muito nesse caminho aqui, não. Mas é o seguinte, como que acontece? Quando você identifica que o TDAH, o diagnóstico, ele é um caminho, ou seja, significa que a criança ela é plenamente capaz de conseguir fazer o que ela quer, de conseguir tirar boas notas, de conseguir se comportar, mas a gente vai ter que adaptar algumas coisas, adaptar procedimentos, adaptar talvez avaliações, porque é uma criança que se distrai muito fácil, porque é uma criança que tem muita dificuldade em priorizar tarefas. Por exemplo, se você está num cursinho na sua faculdade, você está prestando atenção no professor, mas você sabe que tem um aluno conversando na sua direita, mas você sabe que o foco deve ser aquilo ali. A criança com TDAH, ela não tem facilidade em priorizar. Então, qualquer coisa pode ser um foco de distração. Esse é um problema. Então, o que acontece? Quando um médico ele passa para a escola, por exemplo, a gente fez uma avaliação aqui com a psicopedagoga, a psicóloga, o laudo é esse, a gente precisa que essa criança faça, por exemplo, prova em sala separada. Não significa que ela é inválida, não significa que ela precisa ser café com leite, não é isso. A questão é, ela tem que estar num ambiente que diminua o seu foco de distração para que ela consiga pegar o aprendizado que ela estudou na véspera e passar para o papel. Porque senão a criança ela não consegue passar para o papel. Tem muita criança, inclusive, que, dependendo do laudo, ela precisa de uma prova com ledor, ou uma prova oral, por exemplo, se tiver principalmente a dislexia, num caso assim. E aí ela tem que fazer essa prova oral, ela consegue passar o seu conhecimento. Então, adaptações, dependendo do caso, precisam ser feitas para passar adiante. Yuri, e assim, eu fico pensando, porque eu sempre tive um olhar muito cuidadoso com as crianças com diagnóstico, com algum tipo de deficiência, porque eu falo que todos nós, inclusive os que somos tidos como normais, no meu caso, eu ainda não tive nenhum diagnóstico, embora por conhecer o TDAH, eu suspeito de que eu tenha algumas características, mas então vamos supor que Bianca é uma pessoa normal. Eu tenho as minhas deficiências não diagnosticáveis. Eu tenho os meus déficits em lugares que ainda não foram pesquisados e que nem vão ser. Mas eu, como uma pessoa que encaixou no padrão, passo a ser considerada como massa. E aí, a gente tem hoje toda uma escola que funciona, né? Todos os métodos educativos, até mesmo aqueles que a gente adota dentro de casa, enquanto família, que massificam as crianças. E eu costumo dizer que essas crianças com déficits diagnosticados e com diagnósticos diferentes são nada mais convites para nos lembrar que todos nós somos diferentes. Porque quando você diz dessa avaliação, inclusive isso é um fator da inovação em educação que está acontecendo e que cada vez é mais urgente, já existem professores oferecendo pelo menos 3 tipos de avaliação na escola. Porque eu, Bianca, talvez diga mais sobre o que eu conheci, o que eu estudei, eu consiga me expressar melhor oralmente. Você, independente do diagnóstico ou não, gosta mais de, sei lá, fazer um projeto gráfico. Outra pessoa vai gostar mais de escrever. E é isso, assim, cada um vai ter um jeitinho. Aí, quando entra um diagnóstico, a gente acaba torcendo o nariz, em vez de ver que aquilo é tão somente uma necessidade específica daquele ser que todos nós temos, né? Exatamente. Exatamente. Existe, inclusive, um psicólogo muito importante, Howard Gardner. Ele fala sobre a questão das inteligências múltiplas, né? Então, isso está um pouco ligado a isso também, né? Existem pessoas que são mais visuais, mais espaciais, que gostam mais de escrever. Então, existem vários níveis e vários tipos de inteligência. Então, assim, um diagnóstico não te define. Um diagnóstico, ele diz uma característica predominante que você tem. Mas todo mundo é diferente, gente. É assim que, por exemplo, tem crianças com TDAH que são muito boas em história e geografia, não são muito boas em matemática. Eu conheço outras crianças também TDAH que tiram matemática, física de letra, mas história e geografia tem dificuldade com leitura, com tudo. Ou seja, cada um precisa ter a sua necessidade compreendida para que ela possa ser atendida. É tudo uma questão de adaptação. E falando sobre esse tema principal que a gente vai tentar focar hoje, que é a respeito da criatividade, eu acho que isso está tudo ligado também, né? Você que é especialista em criatividade. Eu queria fechar essa questão do diagnóstico só para dizer o tanto que ele é importante, desde que ele seja mesmo um caminho, uma orientação e jamais um bloqueio. Então, fechando essa parte, entrando agora neste lugar da criatividade.
O que que você percebe das conexões, das relações do transtorno de déficit de atenção com um potencial criativo? Enfim, existe alguma... Eu percebo algumas. Queria saber o que que você percebe de conexões aí dentro dessas duas áreas. Existem muitos estudos, inclusive. Muitos profissionais, você perguntar para psicólogos, para neurologistas, eles já têm uma opinião formada que é o seguinte: em geral, crianças com TDAH, elas têm uma percepção espacial, uma percepção do que acontece a maior. Porque justamente a sua falta de foco, e falta de foco não significa incapacidade de focar, mas é você focar em várias coisas ao mesmo tempo, um pouquinho de cada. Então você tem um poder de percepção talvez um pouco mais acentuado. E justamente aproveitando essa parte, se você juntar isso, essa capacidade de focar em múltiplos pontos, com uma atividade que seja prazerosa para essa criança, você consegue potencializar essa questão criativa dessa criança, vamos dizer assim, esse poder criativo que a criança tem. Então a gente sabe que o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. E algumas das características principais seriam dificuldade de manter a atenção sustentada, dificuldade com memória de trabalho, desde que a atividade não seja minimamente prazerosa. Se você consegue colocar uma criança numa atividade, realizando uma atividade que seja prazerosa, ela consegue se desenvolver totalmente. É como se ela voltasse toda a sua energia, canalizar a sua energia, seu potencial de foco naquilo. Então, o que eu sempre digo, inclusive, para a minha audiência, é em relação ao hobby que essa criança tem que ter. É interessante que a criança ela busque ter um hobby, uma atividade que seja muito prazerosa para ela. Isso tem uma explicação muito lógica, tá? Vou dar um pouquinho de ciência aqui para ficar mais clara essa explicação. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente mexe, trabalha com aquilo que a gente ama, a gente consegue multiplicar o nosso potencial. A criança com TDAH, isso é ainda maior. Então, o que acontece? Nós temos os neurotransmissores, como eu falei aqui rapidamente, na região do córtex pré-frontal, que ele é um pouquinho abaixo da média, um pouquinho abaixo do que deveria ser. E por conta disso, temos algumas dificuldades. Um desses neurotransmissores seria a dopamina e a serotonina também. Então, o que acontece? Quando você está participando de uma atividade que seja estimulante, uma atividade que seja prazerosa, você consegue mergulhar nela, por quê? A partir do momento que você se envolve com aquilo, você influencia a geração desses neurotransmissores. Ou seja, você causa a sensação de bem-estar, causa a sensação de pertencimento naquilo, o seu potencial criativo ele se multiplica. E olha só que interessante, Bianca, quando você tem uma falta de dopamina, você tem alguns sentimentos no seu corpo, que é o seguinte: você pode desenvolver uma crise existencial, você pode demorar a realizar tarefas, a sua procrastinação ela fica muito elevada. Ou então quando você tem a falta da serotonina, que também é outro neurotransmissor que é estimulado quando você faz atividades prazerosas e que você estimula a sua criatividade. A dificuldade em memorizar informações, né? A sensação de cansaço e de desânimo generalizado. Então veja bem, você já tem uma mente que não se estimula facilmente, uma mente que ela busca constante estimulação, ou seja, é muito difícil você encontrar uma atividade que seja realmente estimulante. E quando você encontra, o seu potencial criativo, ele é multiplicado justamente porque leva esses neurotransmissores e causa essa sensação de bem-estar, essa sensação de pertencimento e de você... quando você se... assim, a felicidade plena, que faz com que você consiga realmente... aflorar o seu potencial criativo, que você consiga colocar a sua autenticidade. Você consegue colocar no papel, ou colocar naquela arte, ou colocar naquela atividade, a sua maneira de ser, a sua essência, sem ficar dependendo da opinião dos outros e por aí vai. Então você deslancha. Existe sim eu estou percebendo isso porque assim, existem várias pesquisas falando sobre a criatividade como uma manifestação dos nossos interesses intrínsecos. Ou seja, com aquilo que nos interessa essencialmente. Então, esses interesses intrínsecos, eles fazem parte da nossa personalidade e daquilo que nos torna únicos, porque viemos ao mundo para fazer alguma coisa, né? Então, a gente veio setado que eu quero dizer é configurado
para realizar aquilo ali. E aí, na nossa infância, aquilo está muito claro. Por isso que as crianças, elas naturalmente querem fazer só aquilo que elas gostam. Porque elas estão muito afinadas com essa missão de vida delas. E à medida que a gente vai crescendo e que regras sociais vão sendo impostas, porque precisamos mesmo para saber conviver, possivelmente a gente vai começar a se afastar disso. É por isso também que o potencial criativo da gente cai ao longo da vida. Então, o que eu achei super interessante é que se esses hormônios do prazer vão fazer com que a criança preste mais atenção, então a criança com TDAH, ela necessita mais ainda desses neurotransmissores de prazer e de satisfação e de bem-estar para conseguir prestar atenção e logo, portanto, elas podem então ser mais criativas, já que elas vão estar mais conectadas com essa área de prazer. Exatamente. E o que eu gostaria de dizer também a respeito da sua fala é que a gente possa sim propiciar momentos de hobby para qualquer criança, especialmente aquela com TDAH, mas que a gente possa também nutrir essa área de maior interesse, que seria então a de maior prazer, não só como sendo um hobby, mas por que não como sendo também algo onde ela pode se especializar, ampliar os seus talentos, desenvolver as habilidades dentro daquela zona, para aí sim ser às vezes o trabalho da vida dela, né? Olha que beleza. Sim. Então, é realmente isso, porque, veja bem, eu passo por essa dificuldade, né, por ter TDAH, e uma coisa que eu me encontrei é o seguinte, quando eu comecei a criar o canal e comecei a ajudar muitas pessoas, aquilo ali foi o meu reforço imediato, aquilo ali foi uma forma de eu me sentir prazer, me sentir útil, né? Então, assim, às vezes vem mães assim que comentam nas postagens, que comentam no inbox, agradecendo pelos vídeos, agradecendo de alguma forma eu posso ter ajudado, posso ter orientado, e aquilo me dá uma sensação de prazer muito grande. Então, veja bem, hoje a minha empresa, a minha rede social, ela é o meu hobby, e ela também é a minha empresa. Então, assim, não todo mundo consegue fazer isso, não é muito fácil, mas a gente conseguir conciliar aquilo que a gente ama com aquilo que a gente pode ser o nosso trabalho, você conseguir atingir o ápice, digamos assim, né? É aquilo que a gente sempre busca, faça aquilo que você ama, né? E tem uma coisa também muito interessante, também na infância, que é o seguinte, quando você pratica o seu hobby, estou falando assim, uma atividade seja muito prazerosa, que realmente eleve o seu ânimo, que você consegue, geralmente no seu hobby, por coincidência, você consegue expor seu potencial criativo ao máximo, até porque você é autêntico naquilo que você faz. Quando você é bom, você é autêntico naquilo que você faz. Isso não é só na hora do hobby, não, porque as mães podem estar ouvindo assim, falei, poxa, beleza, então eu vou botar meu filho ali no futebol, que é a coisa que ele ama muito, mas aí ele vai ser um excelente jogador de futebol, mas na hora de estudar vai dar trabalho, vai não sei o que. Não, não é assim não. Quando o seu filho encontra um hobby que ele é realmente apaixonado, você acha que esses neurotransmissores que são elevados na sua corrente sanguínea, no seu córtex pré-frontal, eles ficam ali só na hora do futebol? Não. Eles ficam ali perdurando por várias horas, por vários dias. Ou seja, você está em contato com o seu hobby, em contato com o seu potencial criativo, você leva aquilo para as outras áreas da vida. Você se torna um aluno melhor, você consegue focar melhor, você consegue trabalhar melhor, você que já é adulto, adolescente, adulto. Então, assim, tudo é uma coisa que une. O potencial criativo ele deve ser estimulado. A gente está falando aqui de criança, mas pode falar de adulto também. Porque muitos pais que estão nos ouvindo são TDAH também. Tem filhos com TDAH, mas também são. Então, esteja em contato com o seu hobby, estimule o seu potencial criativo, da sua criança também, claro, porque aí você vai conseguir deslanchar em várias áreas da sua vida. Esse é o que é esperado. Eu gosto de dizer nutrir em vez de estimular, né? E quando a gente permite a criança se manter conectada à sua zona de prazer, à sua zona de interesses intrínsecos, a gente está nutrindo, ou seja, mantendo fortinha e alimentada e em desenvolvimento toda essa criatividade. E uma coisa que eu queria dizer é que talvez hoje, no século XXI, a gente pense que seja uma visão muito romântica essa de associar prazer ao trabalho, mas, na verdade, é isso o que este século está nos trazendo, porque quando a gente não sente prazer quando a gente trabalha, a gente está em zonas de fazer coisas repetitivas, padronizadas,
E estas coisas automáticas, repetitivas e padronizadas, onde a gente não coloca a nossa criatividade, elas são mais facilmente substituíveis por algum mecanismo, por alguma automação, por alguma máquina. Então, para que nos mantenhamos minimamente sobreviventes e produtivos, precisamos estar em conexão com o nosso prazer e com a nossa criatividade. E é importantíssimo falar também que esta conexão, economicamente falando, ela é a melhor do mundo, porque você economiza muita energia sua quando você trabalha com prazer. Então, meio que você gera uma economia e um dinheiro e recursos financeiros, às vezes não só em moeda, de uma forma muito mais produtiva e muito mais interessante quando você consegue essa conexão. Então, eu realmente diria para que a gente pudesse observar isso nos nossos filhos como sendo mesmo um sinal aí de prosperidade mesmo no futuro, quando eles se tornarem. Sim, Né? quanto ao futuro. A gente tem que estar aberto ao seguinte: os tempos estão mudando e realmente não é uma questão de romantizar a coisa. Fazer o que você ama, estar próximo de fazer o que você ama, é realmente o melhor dos cenários, porque você gasta metade da energia e produz 4 vezes mais. E isso não precisa ser. Vamos falar dos adultos, ou jovens adultos aqui que estão começando sua vida profissional e tudo, estão pensando assim: poxa, Yuri, legal isso aí, mas eu estou numa empresa que não está muito legal, o meu chefe é meio chato e tal. Mas você pode começar isso na sua própria empresa. Veja só um exemplo. Por exemplo, eu já estive. Hoje eu trabalho no Banco do Brasil, sou concursado, mas já trabalhei em empresa privada. E nessa empresa eu já trabalhei em 3 setores diferentes. Ou seja, eu estava num lugar que eu não estava me adaptando muito bem, em vez de eu ficar lá cansado, com cara amassada, não produzindo nada, tendo dificuldade para memorizar os comandos, eu cheguei para o meu chefe, tive coragem, cheguei para o meu chefe e disse: olha, esse trabalho aqui eu estou realizando e tudo, está bacana, mas eu percebi que tem uma outra área ali da empresa, do meu colega fulano, que está fazendo um negócio. Poxa, eu achei muito legal, eu acho que eu dou muito certo fazendo aquilo. Você não quer deixar eu trabalhar ali por uma semana naquele setor para ver se eu me adapto e tal? É uma questão de conversar. Geralmente o chefe ele vem assim: poxa, o cara está interessado, está querendo mudar de área porque ele está querendo produzir mais. Então eu vou dar essa oportunidade. A mesma coisa para a criança. Então a criança, às vezes, ela está desmotivada na escola, ela não encontrou um hobby, uma coisa que desperte o prazer dela realmente, os pais têm que tentar. A criança, por ser criança, né, ela não vai procurar sozinha o que ela tem que fazer, não tem essa consciência. Então cabe aos pais o quê? Levar no futebol, levar numa escola de arte, levar numa escola de música, para ver se descobre isso. Porque na hora que você descobre aquilo que starta a criatividade da criança, aquilo que faz os olhos delas brilhar, que ela fala assim: mãe, eu não vejo a hora de chegar quarta-feira para ir para o karatê, ou para ir para o futebol, ou para a escola de artes, qualquer coisa nesse sentido. Aí você percebe que você encontrou e você pode estar desenvolvendo isso. E como você falou agora há pouco, talvez não seja só uma questão de hobby. Por exemplo, uma criança que faz aula de música hoje pode ter uma banda de sucesso daqui 10, 15 anos. Né? Ou então um adulto que não está se encontrando direito também, mudando de setor, pode deslanchar, virar gerente. Entendeu? Então, assim, na mesma empresa, não precisa nem mudar de emprego. Então, assim, o importante é que vocês não fiquem parados. Busquem sempre sua criatividade e estimulem ela. E é importante que a gente tenha consciência também de que quando a gente está falando de trabalhar com aquilo que é prazeroso, ou de nutrir essa zona de interesse intrínseco da criança, possibilitando para ela fazer aquilo que ela gosta, não pressupõe uma vida 100% prazerosa, sem dor, sem fracasso, sem frustração. E sem, né? Assim, a gente trabalhando, você aí trabalhando com o que você gosta, tenho certeza que passa por momentos difíceis. Né? Isso é inerente à vida. A criança vai amar a aula de balé, mas vai ter dia que vai acontecer um negócio na aula que ela não vai gostar, que ela não vai querer ir. E é importante que a gente oriente ela nesse sentido, assim como nós. E vale lembrar também que se nós estamos conectadas com essa zona de interesse intrínseco, assim como as nossas crianças, vai ser mais fácil passar por esses momentos, por essas intempéries negativas, né? Com certeza, com certeza. É isso Muito mesmo, a gente legal, tem que estimular. Yuri, assim, é muito interessante saber, né, assim, que a deficiência neurológica da criança com TDAH é, na verdade, um convite para ela se apresentar ainda mais criativa, né?
Exatamente. É justamente um estímulo a mais para buscar a mais o seu potencial criativo. E saibam de uma coisa, você que pode ter uma criança com TDAH aí, que pode estar um pouco perdida, como eu falei, procure o potencial criativo da sua criança, estimule o potencial criativo. Você não sabe as maravilhas que isso vai causar na vida da sua criança. E os ganhos que vão reverberar. Ganhos de comportamento, ganhos de sono. Tem muita criança que tem um sono ruim. Isso é um estudo recente. Eu fiz um vídeo, tem um mês e meio, que associa o distúrbio de sono com o TDAH. Ou seja, crianças que conseguem também ter o potencial criativo aflorado, dormem melhor. Qual é a consequência? Você dormiu melhor, no dia seguinte a criança está mais atenta em sala de aula. Você consegue aprender melhor, tira nota boa na escola, porque na hora que ela vai fazer a prova, ela não está cansada, ela erra menos. Então, assim, tudo vai levando uma coisa, levando a outra. Então, realmente, buscar incentivar o seu potencial criativo é a melhor coisa que você pode fazer na vida da sua criança. Perfeito. E um outro dado que eu acho interessante também é que a criança com TDAH, ela tem um pensamento não linear mais forte, né? Porque o linear é aquilo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Ou seja, primeiro eu me concentro aqui, depois aqui, depois aqui. E a criança com TDAH, como ela tem essa multiplicidade focal, ela vai ter esse pensamento não linear mais aflorado, que é uma característica também que favorece a criatividade, né? A não linearidade, e que também é uma característica muito necessária para o século XXI. Então, eu ouso dizer que as crianças com TDAH vão aí ter maior relevância neste século. Eu acho que elas vão se sobressair aí dentre as outras. Pode ser que isso aconteça de fato. Se bem estimuladas, elas podem ir longe. Olha só, a Lisângela aqui, ó, ela botou uma pergunta que pulou aqui no meu rosto e eu tô lendo aqui. Ela botou assim, como descobrir esse potencial criativo? Eu falei um pouquinho mais cedo, talvez ela possa ter entrado agora. É justamente isso, os pais têm que se mover pela criança. Geralmente a criança ela não vai sozinha. Eu preciso procurar o meu hobby. Isso não vai acontecer. Então, os pais têm que perceber. Você acha que a sua criança tem um tino mais criativo para a música, para o desenho? Leva numa escola de música, leva na escola de artes. Ou então procura avaliar como é que tá os trabalhinhos de artes dela. Procura ver se ela gosta de esporte também. Pode ter ginástica olímpica, pode ter futebol, natação, saltos ornamentais. Os pais têm que estimular. E aí o que acontece? Você pode levar numa coisa, não gostou, levar em outra, não gostou. Às vezes, na quarta tentativa, você encontra o seu hobby. Então, você não pode desanimar, você tem que procurar e encaminhar a sua criança para que ela descubra qual que é esse hobby, para que ela possa despertar esse potencial criativo. E é válido dizer também que nós, enquanto seres humanos, somos dinâmicos. Então, a criança na sua primeira infância, do 0 ao 6, é ainda mais dinâmica. O que quer dizer que pode ser que ela goste do balé por 6 meses, 1 ano, 2 anos, e que depois ela queira outra coisa. Então, a gente, enquanto educador, pai e mãe, não pode se confortar de tipo, achei o balé. Agora tá tudo resolvido, vai ser balé pro resto da vida. Não necessariamente, porque ela vai se aprimorar ali, ou ele, né, vai se aprimorar e vai querer outra coisa mais pra frente. Então, essa observação nossa de pai e mãe, daquilo que tá fazendo as nossas crianças brilharem os olhinhos, é fundamental e é cíclico, é dinâmico, vai mudar de tempos em tempos, né? Sim, e isso é normal e é esperado. Isso é uma característica do TDAH também. E saudável, exatamente. Então, assim, geralmente o TDAH, quando ele não está numa tarefa, uma situação que seja minimamente prazerosa, que dê um prazer intenso, uma recompensa imediata para o cérebro, que estimule. Lembra que eu falei no começo da live? É um cérebro que busca constante estimulação. Se a atividade não traz constante estimulação, ela pode entrar no rol das tarefas desinteressantes. E aí, por exemplo, o pai leva a criança no karatê. Aí na primeira semana ele gosta, na segunda, depois ele enche o saco, ele vê que não é a praia dele. Aí às vezes o pai fica chateado com a criança porque não gostou do karatê, vamos supor aqui o exemplo, e briga com a criança. Fala assim, não, mas como assim? Não sei o que, eu botei, eu paguei. Não, gente, não é assim que funciona. A gente tem que realmente tentar e testar. É esperado também esse comportamento que a Bianca falou, isso é muito natural em crianças, principalmente com TDAH. Então, assim, levou numa coisa, tentou, não deu certo, tenta em outra. Leva com naturalidade, leva com leveza, porque senão daqui a pouco a criança fica até receosa. Fala, ih, lá vem que ela querer me colocar na natação. Se eu não gostar, ele já vai brigar comigo, entendeu? Não é assim. A gente precisa comprar todo o arsenal de uniforme de uma criança que usa karatê. Aliás, o kimono mais caro, não sei o que, no primeiro dia de aula. É verdade. Né?
E vale lembrar também que é o seguinte, a gente pode e deve estimular as crianças, especialmente aquelas com TDAH, com combinados no mínimo. Estamos entrando na aula de balé. Aí, na sua cabeça de adulto, faz um mês de teste. Depois você diz, agora o nosso combinado é concluir 6 meses de aula. Porque também pode ser importante para a criança bom, se eu fiz um mês e gostei, agora eu preciso me comprometer minimamente com os 6 meses. Ou preciso me comprometer com um ano. Eu acho que um ano para uma criança é muita coisa, quando ela se compromete com aquilo que ela não gosta muito. Mas é importantíssimo que a gente também se coloque assim, ó, então vamos combinar. Você faz 6 meses e depois de 6 meses a gente vai procurar outra coisa, né? Desde que você já passou por um mínimo período aí, 2 semanas ou um mês, de perceber que aquilo pode ser legal por 6 meses para a criança, né? Sim, exatamente. Então, essa questão dos combinados, ela também vê a integridade da criança. Isso é bom ser treinado desde o começo. Então, o que seria integridade? Falei, olha, eu vou te dar aqui o que você quer, né? Eu me comprometo com você nesse ponto, mas você se compromete nesse. Então, fazer esses combinados e fazer a criança entender que isso é importante também é legal, porque a criança precisa perseverar. O TDAH não é um ser à parte, é uma criança, um ser humano normal, né? Então, assim, todos nós, desde pequeno, a gente precisa entender a importância de se comprometer e cumprir nosso combinado. Então, assim, e perseverar, porque às vezes pode acontecer também. A primeira, a segunda aula não é tão legal, ela, isso aqui eu não gosto. Mas aí na terceira e quarta semana, ela começa a aprender movimentos novos no karatê, começa a aprender uma atividade nova. Ou então na natação, ela aprende um jeito novo ali, ela começa a ver que ela está, por exemplo, está superando, ela nada meio desengonçada, está desanimada. Aí ela vai na natação treinando e começa a ultrapassar os seus colegas, começa a nadar com desenvoltura, o professor elogia. Ela, nossa mãe, no começo eu não gostava da natação ou do karatê, mas agora eu estou gostando, um mês depois. Exato. Então, já pensou se desistisse tudo no começo? Então, assim, ó, é importante testar e importante perseverar. Então, muito legal isso aí também que a Bianca lembrou, que é você colocar e comprometer. Falar só, vamos tentar aqui 4 meses, 6 meses, para você ter certeza se você gosta ou não dessa atividade. Isso é fundamental. Isso aí. Bom, gente, vamos ficando por aqui, porque senão a gente vai falar até amanhã, aliás, até mês que vem, porque tem assunto, né, Yuri? Bastante, é um assunto complexo. Muito Quer obrigado. Deixar uma mensagem no final de Dia das Crianças especial? Sim, sim. Dia das Crianças. Então, para os adultos que são eternas crianças, não lembrem não esqueçam dessa leveza de ser criança, do seu potencial criativo. A gente liga muita criatividade às crianças, mas os adultos também têm que se preocupar com isso, porque a vida não é só pagar boleto, ir para o trabalho, ficar 8 horas. Procurem se divertir no seu trabalho, procurem um lugar legal para você soltar sua criatividade, porque com criatividade você vai longe. Estimulando sua criatividade, você vai longe. E os pais que estão nos ouvindo, que têm criança com TDAH ou não, essas dicas não são apenas para TDAH, estimule a criatividade da sua criança. É fundamental para o desenvolvimento dela, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento social. Às vezes tem criança com TDAH, Bianca, que não está desenvolvendo socialmente muito bem na escola, tem poucos amigos, mas ela vai para o futebol, que ela é boa, e faz um monte de amigo no futebol. Olha só como a vida dessa criança melhora. Então, gente, isso é importantíssimo. Para quem não está entrando aqui agora, assiste isso da live, pegue essas dicas e leve para a vida de vocês. E feliz Dia das Crianças, e vamos manter acesa essa chama das crianças dentro da gente aí para sempre. Já que estamos falando de TDAH, o meu convite é para que a gente consiga pensar de uma forma mais não linear e com focos múltiplos, porque temos também algo muito benéfico e somos agraciados quando pensamos assim também, mesmo aqueles que não têm TDAH. Eu acho que a gente tem muito para aprender com essas crianças, além de, claro, respeitá-las e jamais enquadrá-las numa caixinha que tem um nome de qualquer que seja o diagnóstico. Temos potenciais vários, independente de qualquer coisa. Gente, então, ficamos aqui com a nossa terceira live. Amanhã, quinta-feira, 9 horas da noite, temos uma live com a Malu, do Universo do Brincar, especialista na área de brincar, e ela vai dar dicas sobre brincar em grupos, com pelo menos 2 crianças, já que ela tem 2 filhos e ela também trabalha muito com isso. Eu acho que vai ser muito importante. Essa live vai ficar gravada por 24 horas e depois vai entrar no meu IGTV, porque tá muito legal e eu quero deixar disponível para todo mundo. Eu também quero. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.